Olá, alunos, professores que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Espero que tenhamos um ótimo ano letivo, tá bom? Mauro? Olá, professora Elaine, olá, alunos e professores, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do 9º ano em 2021. Espero que todos estejam aí dispostos para a gente ter essa sequência aí de atividades que a gente vai fazer, baseado no caderno Aprender Sempre. Primeira aula de hoje, a gente vai falar, inicialmente, óbvio, sobre o texto descritivo, né? E o título da aula de hoje é nos seus mínimos detalhes, ou seja, precisamos descrever as coisas que estão ao nosso redor, precisamos descrever a nossa história, né, professora? Quantas vezes a gente é pego nessa situação, começa a contar alguma coisa e o outro pergunta, mas conta nos seus mínimos detalhes, né? A gente que é curioso, gosta de saber. Então, hoje a aula vai estar abordando esse tema, né? A questão de como descrever, como trazer à luz, né, das pessoas aquilo que você quer transmitir, seja ela a descrição de uma história anterior, a descrição de um lugar, a descrição de si mesmo. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, então esperamos que seja uma boa aula. Peço a ajuda de vocês aí no chat, tá? Eu vou pedir para a professora Elaine ler para mim as habilidades, né, passar quais habilidades trabalharemos hoje e os objetivos da aula. Na tela. Vamos lá, então. Como o nosso tempo é curto, eu lerei somente o código, tá? Então, EF08LP04A. EF08LP04B. Mauro? Objetivos da nossa aula, né, como está aí na tela de novo para vocês, está aí, ó, estudar gêneros textuais que apresentam predominância da descrição. Lembrando que descrição é um tipo textual, né? Então, os gêneros que apresentam essa predominância é o que a gente vai ver hoje. Apresentar, não todos, tá? Alguns, obviamente. Aprender a empregar adjetivos para caracterizar física e psicologicamente a si mesmo. Aprender as diferenças básicas entre características físicas e características psicológicas nos textos descritivos. É isso aí. Então, eu acho que hoje a gente vai poder debater bastante sobre a questão de como descrever. Vamos lá começar a nossa aula, a gente precisa da ajuda de vocês, né? Então eu peço que vocês, para começar, né? Eu vou pôr na tela aí uma atividade, uma pergunta, para começar. Como é que você se descreve? Então, como você descreve a si mesmo? Utilize pelo menos 3 características, 1 minutinho para vocês responder essa para mim, tá? Rapidinho, participação no chat. Vamos voltar aí, professora Elaine? Vamos lá. O aluno Gustavo se considera uma pessoa otimista, talentosa e com um grande humor.
Muito bem. O Pedro, pé pequeno, cabelo curto e gordinho. Nossa, Pedro. Vamos lá aqui, a Proelisa. Bonita, simpática e elegante. Legal. A Carla, chata, inteligente, às vezes. A Elô, simpática e cabelos crespos. A Yasmin colocou assim, eu peguei uma da Yasmin, eu vou falar agora, ela colocou assim, se eu for me descrever, você começa a chorar. Por quê, Yasmin? Às vezes a gente se subestima, né? Não, tem que se descrever aí. É como que você se vê, né? Essa é a pergunta. Aí vamos para mais uma pergunta aí na tela, para vocês, já que a gente tem pouco tempo, então vamos trabalhar aí a participação de vocês. Cite 2 características físicas e 2 características psicológicas que descrevam você. Pode repetir algumas das que vocês disseram anteriormente, tá? Mesmo que sejam as mesmas. Dizer como vocês se veem, mas agora você vai ter que dizer características físicas e características psicológicas. 30 segundos, tá? Para a gente poder dar andamento aí. Aí a gente já vê as suas respostas. Vamos lá, então. A aluna Rafaela disse que é paciente, dedicada e feliz. Temos aqui cabelo curtinho, legal e magro. Otimista, feliz. Otimista, amiga, feliz. Leal, esforçada. Uhum. Gordinho, desconfiado. Tem gente que está aí enfatizando essa questão do gordinho, né? Parece que estão mandando direto para o professor. Eu estou meio que entendendo isso. Muitas características psicológicas, né? Alegre, feliz, amiga, leal, né? As características físicas faltaram um pouco. Então, assim, é a grande questão que a gente vai ter aqui agora. Como se descrever, né? Quando alguém pergunta para você como você se vê, você tem que ter essa visão ampla, né? De características físicas e características psicológicas. Não adianta só ficar falando da sua parte física. Sou alto, 1,70 m, magro, olhos azuis, ou ficar também só nas físicas, né? Desculpe. Ou ficar só nas psicológicas, como alegre, leal, disposto, né, divertido, né, Pro? Então, assim, é bom mesclar aí para você poder dizer mais sobre você, porque você não é só o corpo físico, mas também não é só essa questão aí psicológica. Aí a gente tem na próxima tela uma pergunta que eu nem vou dar tempo, a gente vai discutindo aqui junto, tá? Põe na tela para mim. Que tipo de gênero textual a gente utiliza para descrever pessoas? É muito comum a gente utilizar algum tipo de gênero textual. Qual é o gênero textual que a gente costuma usar mais, ou aquele que você conhece, que a gente utiliza para descrever pessoas? Lembrando que, ao descrever pessoas, a gente está fazendo análise das duas questões, aí, da física e da psicológica. Tá? Então, se vocês quiserem colocando já no chat para a gente ver qual é o gênero textual que a gente costuma utilizar, tá? Para poder descrever pessoas. Vamos ver se está subindo alguma participação. Vamos participar, gente, no chat. O texto descritivo, sim, o texto do tipo descritivo. Mas qual o gênero, né? O gênero que a gente quer dizer é o texto propriamente dito, né? Se é um poema, se é uma carta, se é uma biografia. Biografia apareceu aqui. Biografia, muito bem. Autorretrato, muito bem. Biografia, está subindo aqui os alunos, né, Pro? Colocaram conto também. Colocaram conto, colocaram aí, ó, um outro aí muito legal de rede social, Perfil né? de rede social. Perfil de rede social. Muito bem, então, são esses gêneros textuais que a gente costuma utilizar para descrever pessoas. Por exemplo, na nossa geração, nessa geração tecnológica, a gente utiliza muito a rede social, né? Então, fazer o perfil da rede social é uma autodescrição, né? É descrever a si mesmo. Dizer a sua idade, dizer as suas experiências, dizer aquilo que você prefere, as suas preferências, né? Dizer o time que você torce, o que você come. Então, quando você está descrevendo algo que diz respeito a si mesmo, você está fazendo o seu perfil,
né? Então, a gente vai trabalhar muito hoje aqui falando de perfil, falando de carta de apresentação e o autorretrato dando aquela pinceladinha, porque isso vai ser discutido durante toda a sequência de atividades que a gente vai ter nessas 2 semanas que vem aí, tá? Então, vamos para a próxima tela, verificar um pouquinho da definição de descrição. É um texto longo, mas a gente vai dar uma resumida aqui, tá? A descrição está presente em diversos gêneros textuais, como autorretrato, classificados, lista de compra, cardápios, perfil do Facebook, do Instagram, documento de identificação, currículo, sinopses de filmes, relatos de viagens históricos, notícias, diário, biografia, autobiografia. Tudo isso é gênero textual que a gente trabalha a descrição. Alguns de forma mais predominante, outros de forma menos predominante, mas é sempre comum ver a descrição nos gêneros textuais que a gente citou aí, tá? Como o próprio nome sugere, a descrição tem por objetivo descrever uma pessoa, um objeto, uma imagem, um animal, um ambiente, uma cena ou uma situação rotineira. Para fazer uma descrição oral ou escrita, faz-se necessário situar o ser objeto a ser descrito e apresentar detalhes suficientes para que o leitor consiga construir uma imagem desse ser objeto, mesmo que não o veja ou o conheça. As palavras que têm essa função de caracterizar seres objetos chamamos de adjetivos. O objeto descrito pode estar situado no tempo e no espaço, ou seja, o falante pode descrevê-lo em um momento estático, tanto no presente como no passado. Os verbos no presente e no pretérito imperfeito indicam a temporalidade da descrição. Então, nós tivemos aí algumas definições sobre a questão do que é descrição. Além do fato de você dizer algo sobre um ser ou um objeto, você tem que tomar cuidado com as marcas linguísticas que você usa, porque elas vão definir o tempo em que esse ser ou objeto se encontra e algumas características, né? As características que você usa, ou seja, as qualidades, aquilo que é um adjetivo, né? Que traz uma qualificação para o ser objeto que você está descrevendo, né, Pro? Quer falar algo sobre isso, Pro? Não, tá ótimo. O perfil de redes sociais são dos gêneros mais utilizados, né? A gente vai ter aqui também um resumo sobre alguns gêneros descritivos, alguns gêneros que têm esse tipo descritivo. Eu vou pedir para pôr na tela. O perfil, que é o gênero utilizado para descrever pessoas, pode ser para valorizá-las diante de um público em cursos, palestras, conferências, ou mesmo para descrevê-las em redes sociais. Não exige o uso padrão da língua portuguesa, adequando-se ao contexto de circulação. A carta de apresentação é um gênero comum no ambiente profissional, utilizado pelo candidato a uma vaga de emprego para apresentar sinteticamente suas características e habilidades pessoais e profissionais. E o autorretrato, que é a imagem feita de si mesmo por meio de desenho, pintura, narrativa oral ou escrita. Partindo para o próximo, nós temos aí um exemplo do texto 1, né? Eu vou pedir para a professora Elaine ler para mim, se for possível, esse texto 1, para a gente já falar sobre ele. Vamos lá, então. Pele negra e olhos escuros. Tenho 1,60 de altura. Sou aderente ao jeans básico. Camiseta bem confortável. Meu velho. Meu velho All-Star. Isso, All-Star e óculos bem descoladinho. Moro em São Paulo. Estou no 2º ano do ensino médio e faço curso técnico em design de moda. Tenho interesse em aprender idiomas e gosto de artes de um modo geral. Mas sou apaixonada por desenhos. Isso? Isso, por desenhos. Mas sou apaixonada por desenhos. Gosto de ler quadrinhos e mangás e criar minhas próprias HQs, ou seja, história em quadrinhos. Gosto de viajar e fazer novas amizades. Sou vegetariana, defensora dos animais, tenho 16 anos e me chamo Sara. Muito bem, nós temos aí então o exemplo do texto 1, né? E aí volta comigo na tela, por favor. No texto 1. E aí a gente tem aí o quê? Uma pessoa, uma jovem, né? A Sara, que no final descobriu o nome dela. Fazendo o quê? Fazendo uma autodescrição, né? Descrevendo a si mesma, fazendo o seu perfil, né? Dizendo quais são as suas preferências alimentícias, quais são as suas preferências de passatempo. Então, geralmente, esse tipo de texto você vai ver muito em perfil de rede social, você pode ver numa carta que a pessoa está se candidatando ao emprego ou alguma outra situação em que ela é uma candidata e ela apresenta o perfil de si mesma, as pessoas pedem, fala sobre você, você vai escrever algo que diz respeito às suas preferências, né, e às suas características. Agora vamos para o texto 2. Né? O texto 2, ele vai falar, o título é O Homem que Sabia Javanês. Vamos ler um pouquinho sobre ele, para a gente entender qual é esse gênero textual.
Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras, em bandos, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarro de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aí nós temos esse texto aí agora, que é um outro gênero textual, já não se percebe uma intenção de descrição de pessoa, né, Pro? A descrição aí parece ser mais de ambiente, né, do espaço. E aí nós temos esse gênero textual para trabalhar também. Vamos ver na tela, então, a atividade 1. Quais palavras, eu trouxe o texto de novo, tá vendo? Quais palavras foram importantes para caracterizar a pessoa descrita no texto 1? Eu vou dar 30 segundinhos para vocês darem uma lida aí nesse texto e achar algumas palavras que caracterizam a pessoa, tá? 30 segundos, rapidinho a gente volta. Vamos lá, então. O aluno Tiago disse pele negra, olhos escuros, altura, pele negra, olhos escuros, negra, olhos, usa jeans. Olhos... Não, olhos escuros sim, né? Olhos seria o que está sendo caracterizado, né? Sim. Característica, olhos escuros. Apaixonada, a gente poderia dizer também. Então, eu vou pôr rapidinho na tela para vocês verem a sugestão de respostas, tá? Então, a parte grifada em amarelo são as características que se atribui à pessoa que é caracterizada, que é descrita nesse texto. Pele negra, né? Olhos escuros, aderente ao jeans básico, né? Que o básico é uma característica do jeans. Camiseta bem confortável, meu velho all-star, descoladinho. Então, as palavras elas não estão só caracterizando a pessoa, estão caracterizando tudo que está sendo descrito nesse texto. Tá? Apaixonada se refere à menina, vegetariana no final. Então, diversas palavras que poderiam ser usadas para trabalhar a descrição. Aí, em seguida, nós temos a atividade 2. Quais palavras foram importantes para determinar o tempo da descrição? Ou seja, em que tempo está sendo falado? É algo anterior ao momento da fala ou é algo do presente? Então, quais palavras a gente pode destacar que determina o tempo? 30 segundinhos, aí a gente já volta. Vamos lá, então. Verbos como sou, estou, tempos no presente, verbos no passado, tenho, moro, presente, aluna Juliane, verbos no presente, verbos no tempo presente. Muito bem, as respostas estão adequadas. Os verbos, né? Os verbos é que ajudam a gente a situar o tempo da descrição. E os verbos destacados estão todos no presente, porque a pessoa está fazendo uma descrição de si mesma. Então, ela está falando de algo no momento que corresponde ao momento da fala. Então, usa verbos no presente. Aí, na tela, a sugestão de resposta para vocês. Né? As palavras destacadas, aí em amarelo, tenho, sou, moro, estou, faço, gosto,
me chamo, né? Chamo-me Sara, me chamo Sara, nesse caso, com a colocação pronominal. Muito bem, vamos já correndo para a atividade 3. A gente está falando agora do texto 2, né? O homem que sabia javanês, que a gente leu agora. Ele estava retratando o quê? O local. Então, qual é o gênero textual desse texto? Porque a gente já tinha destacado que o gênero textual do texto 1 era o perfil, né? Já o texto 2, qual é o gênero textual aí que a gente pode apurar dessa leitura? Então, acho que dá para dar 30 segundos para eles pensarem e digitarem aí para a gente a resposta, qual é o gênero do texto 2, atividade 3 para nós. 30 segundos. Estamos de volta. Eu estou propondo as atividades e as leituras. Tem alguns professores colocando no chat, e é importante sempre participar mesmo, dizendo que está muito acelerado para os alunos. Gente, é assim, a gente está tentando, tá? Está se adaptando, é o retorno, o tempo agora de aula é menor, então a gente está tentando se adaptar. Então, o toque de vocês, a gente vai ouvindo e vai ajeitando aqui a explicação. Bom, como a atividade pedia que vocês dissessem o gênero textual, vamos dar esse tempo aí para vocês ir respondendo. A gente vai ler a resposta dos alunos. Por favor, coloquem. E a gente vai tentar ser menos acelerado. Mas, assim, tem aquele choque com o tempo. Então, eu peço que vocês entendam um pouquinho. Quando está chegando o final, a gente vai começando a perceber que precisa acelerar um pouco, tá? Mas desculpa por isso. Vamos às respostas, Pro? Vamos. Gênero conto, tipologia narrativa. O aluno Pedro colocou descritivo. Romance. Então, é legal essas respostas, muito boas as respostas. É legal porque, assim, é importante que os alunos entendam, os professores vão ajudando com isso, que gênero textual e tipo textual têm diferenças, né? Então, quando eles respondem ao texto descritivo, a gente está falando da tipologia, né? Então, a gente está trabalhando aqui agora com gêneros textuais da tipologia descritiva, ou que predominantemente descritiva. Mas a pergunta era gênero textual, então você tem que se ater mais à característica estrutural do texto, né? E a gente está falando do texto do tipo conto, né, do gênero conto, desculpa, acabei falando tipo aqui, do gênero conto. Por quê? Porque está contando, está narrando uma história, né? Teve alguém que colocou aí com narrativas, porque o conto é predominantemente narrativo, mas ele pode também haver nele trechos descritivos, né? E nesse caso a gente pegou um trecho descritivo num texto narrativo que é o conto. Muito bem, a resposta do aluno aí. Vamos agora para a atividade 4. Pode pôr na tela. O que está sendo descrito neste texto, né? No texto que é o que está na tela e o que a gente leu, que é o texto 2. O que está sendo descrito aí? Cite alguns adjetivos utilizados. Então, agora eu vou pedir a memória de vocês para retomarem o que é adjetivo e verificarem quais são os adjetivos utilizados para caracterizar e o que está sendo caracterizado, sendo descrito neste texto aí, o homem que sabia javanês. Dá tempo de dar 30 segundos. Quando a gente voltar, a gente já fala sobre isso. 30 segundinhos para vocês. Vamos lá, então. Uma casa enorme, deserta, maltratada. Enorme, deserta, maltratada. Maltratada, desleixo.
Isso mesmo. Então, nós vimos aí ó, as características, né, da casa. Então, eu vou pedir para pôr na tela rapidinho. Sugestão de resposta. O verde é o que está sendo descrito, que é a casa. As palavras que se referem a ela: enorme, deserta, maltratada, pintada, que são os adjetivos que trazem características. Para aproveitar o tempo, mão na massa. Que tal pôr em prática o que aprendeu hoje? Vamos fazer um autorretrato e publicá-lo. Boa sorte. Comecem um rascunho de um autorretrato, gente, falando de si mesmo, pode ser no texto, um desenho, porque até o final da sequência a gente vai trabalhar muito fortemente o que é o autorretrato, tá? Eu vou pedir para vocês postarem as atividades que vocês fizerem na nossa página no Instagram, Língua Portuguesa _AF, Língua Portuguesa _AF, e não se esqueçam de avaliar a nossa aula, e até a próxima aula. Um grande abraço, obrigado e desculpe pela correria. Obrigado, professora Elaine. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.